Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Leitura Bíblica Anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos os capítulos 27 a 29 do segundo livro das Crônicas. No capítulo 27 temos Jotão, o 11º rei de Judá, o qual reina por 16 anos e pratica o que era justo e sensato diante dos olhos do Senhor. Seguiu a mesma atitude de seu pai, Uzias. Realizou obras na porta superior, na casa de Deus, construiu cidades, torres. Algumas dessas iniciativas visavam o armazenamento de suprimentos e proteção de ameaças inimigas. Além de agir em prol do bem-estar e proteção do povo, Jotão adotava o mesmo princípio em sua própria vida. Lembre-se, não podemos oferecer aos outros aquilo que não temos. Entretanto, o verso 2 nos diz que Jotão não adentrou no templo do Senhor, diferentemente de Uzias. Uma leitura rápida pode dar a entender que Jotão não era reverente ao Senhor, muito pelo contrário. Jotão viu o que ocorrera com seu pai, um rei muito bem-sucedido que tinha uma fama divulgada em terras distantes. Porém, o coração de Uzias se elevara, enchendo-se de orgulho e soberba. Depois de mais de 50 anos de governo, pecou gravemente contra o Senhor, adentrando no templo para queimar incenso no altar, o que cabia apenas ao sacerdote, e foi acometido de lepra até o dia de sua morte. Aqui, podemos tirar uma lição prática. Em Provérbios 16 diz que o coração altivo precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Seja sábio, faça como Jotão. Mesmo sendo rei, maior autoridade dentre o povo, impôs limites a si próprio para não pecar contra o Senhor. Nós temos algumas fragilidades que precisam de uma cerca, ou seja, a segurança aumentada para mitigar riscos. Respeite esses limites. Tenha cuidado. Não confie na força do seu próprio braço. Não apoie sua vida nas realizações materiais, nas conquistas, na fama, nem em suas habilidades. Apoie a sua vida no Senhor. Tudo que temos, somos ou viermos a ser, vem de Deus. Também o verso 2 nos traz que o povo prosseguiu em suas ações e obras do mal. Existia uma corrupção moral com raízes aprofundadas que minava a nação. Diferentemente do pecado e da apostasia do povo, Jotão se manteve firme, fiel ao Senhor, exerceu seu reinado com integridade, segundo o caminho e a vontade de Deus. Assim, tornou-se cada vez mais poderoso e respeitado. Jotão foi um dos poucos reis considerados bons. Já no capítulo 28, temos a história de Acais, um dos piores reis de Judá. Não encontramos nada de bom em seu reinado. Aliás, Acais nos ensina uma coisa, sobre como não ser e não fazer. Se você está de pé, sente-se. É espantosa a história de Acais. Acais, filho de Jotão, além de adotar a conduta inadequada dos reis de Israel, reino do norte, ele vai além, constrói ídolos, imagens para os Baalins e sacrificou os próprios filhos vivos no fogo, pois havia uma crença na época que isso agradava as divindades, como por exemplo Moloque. Acais seguia o costume dos povos que Deus havia expulsado da terra antes do povo. O povo que já era vacilante, governado por um rei que pecava deliberadamente, um desastre só, e o Senhor os entrega aos inimigos. Em consequência, Judá é derrotada pela Síria, a qual fez muitos prisioneiros e os levaram cativos para Damasco. Judá, que era o reino do sul, perde a batalha para Israel, reino do norte, e um só dia 120.000 soldados de Judá são mortos e 200.000 pessoas são levadas cativas para Samaria. Chama a atenção a ira do Senhor contra Israel, aqui no caso o Reino do Norte. Deus usa o profeta Oded, que vai ao encontro do exército e os adverte que a maldade, ódio e violência infligidas a Judá ficaram evidentes nos céus. O Senhor também condena a iniciativa de Israel em tornar o povo de Judá escravo. Desta forma, alguns homens de Israel se levantam e fazem os cativos regressarem. Essa passagem retrata um pouco a animosidade entre judeus e samaritanos, povos que serviam ao mesmo Deus, fizeram aliança por um curto período de tempo e volta e meia entravam em conflito. Se já não bastasse, Acais, cego espiritualmente, com o coração obstinado, não se humilha ou se arrepende dos seus maus caminhos. Ele pede apoio ao rei da Síria, já que for atacado e derrotado pelos edomitas e filisteus. O rei da Síria, ao invés de ajudar,
traz mais problemas. Acais toma dos tesouros da casa do Senhor, do palácio real e da casa dos príncipes e entrega tudo nas mãos do rei da Síria, que não o ajuda em nada. O poço, meus amigos, parece que não tem mais fundo. Acais não muda de atitude. Pelo contrário, torna-se ainda mais infiel ao Senhor. Todavia, suas ações o levaram à queda fatal e ruína de todo o povo. Acais também fez em pedaços os utensílios da casa do Senhor, fechou as portas do templo e ainda fez altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Ao final de seus dias, Acais não foi sepultado nos túmulos dos grandes reis. Podemos tirar algumas lições desse capítulo. A primeira, fica claro que não tem essa de tal pai, tal filho. Nosso relacionamento com o Senhor é individual. Jotão foi um bom rei, Acais, péssimo rei. Veremos em breve que Ezequias será um bom rei. Por vezes falamos que fulano puxou o pai, que puxou a mãe, e é inegável a influência que eles exercem. Mas, sobretudo, puxe ao Senhor, siga o exemplo dos bons reis. A segunda lição. Não podemos pensar que nossas atitudes não implicam outras pessoas. As escolhas e decisões que tomamos impactam a vida de terceiros, quer seja na família, em casa, trabalho, relacionamentos, na igreja, todos exercemos certo grau de influência. Observe que ao longo do livro das Crônicas, quando o rei se voltava para o Senhor, o povo era abençoado. Porém, quando o rei virava as costas para o Senhor, o povo era induzido a pecar e sofria as consequências. Considere sempre a vontade de Deus em tudo, que seu coração seja continuamente dele. Certamente muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Ao final do reinado de Acais, poderemos até repetir a seguinte frase: o último a sair, apaga a luz e fecha a porta. Mas Deus, que está no controle de todas as coisas, levanta Ezequias. No segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Esse capítulo nos relata que Ezequias, filho de Acais, vive de acordo com a aprovação do Senhor, tal qual procedera Davi, seu predecessor. Isso significa a disposição e zelo de Ezequias em honrar e servir ao Senhor de todo o coração. Logo no início do seu reinado, Ezequias abre as portas da casa de Deus, a reforma e restaura o culto e a adoração. Também convoca os sacerdotes e levitas a se santificarem e a remover toda impureza do lugar santo. Ezequias tinha clareza que todo o cenário calamitoso do povo era consequência das mais práticas infidelidades dos antepassados, quando desprezaram ao Senhor. Diante disso, o rei decide em seu coração firmar uma aliança com Deus. No verso 15, notamos que os levitas primeiro se consagram, para depois atuarem na purificação da casa de Deus. Uma excelente lição para nós. Devemos limpar nosso coração, santificar-nos dia a dia para servir ao Senhor. Todo aquele que atua em ministérios ou serve no altar precisa ter esse compromisso. Não podemos servir ao Senhor de qualquer forma em pecado. É claro que não somos perfeitos e é inevitável que ocorram tropeços na caminhada. Contudo, o pecado não pode ser habitual em nossas vidas. Na sequência, o rei Ezequias convoca toda a liderança do povo e eles se dirigem à casa de Deus. Lá, em arrependimento, eles ofertam aos sacerdotes que imolam animais pelos erros e pecados cometidos. O rei e os líderes se prostram, adoram e logo após louvam ao Senhor com grande alegria. Neste capítulo, percebemos a seguinte sequência: o povo pecou, eles estavam tristes e longe de Deus. Se arrependem do pecado, são reconciliados com o Senhor e a alegria da comunhão estabelecida. Essa mesma dinâmica acontece conosco. Finalizando, gostaria de ler o verso 36. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo. Que lindo, amados! Uma completa virada. É isso. Ficamos por aqui. Deixe o Senhor dirigir a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.